Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Os cheiros são fundamentais no mundo islâmico. Transmitem sensações de calma, permitem a quem passeia no jardim islâmico meditar. Qualquer pessoa que entra num jardim, apesar de não ter bem consciência disso, tem aqui a noção de um momento em que o tempo se suspende. Obriga a que estejamos aqui como sensores com 5 sentidos. É evidente que o primeiro é a visão, mas eu não descurava o ouvido, porque acho que esta sensação de ouvir os pássaros a cantar, ou ouvir as águas, ou ouvir o vento nas árvores, ou a chuva, é de facto uma sensação que chama os sentidos ao jardim. Eu julgo que aí reduzimos a parte racional. E é isso que é tão bom num jardim, é isso que dá tanta qualidade de vida no jardim. As comunidades muçulmanas que se expandiram a partir da Península Arábica tiveram contactos, ocuparam e usufruíram dos conhecimentos de outras civilizações. Eles vão criar uma síntese, uma medicina de síntese, em que vão incorporar, portanto, toda uma série de conhecimentos. Porque é que os árabes tiveram um conhecimento tão importante da parte da ciência grega? Tivemos o Império do Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O grego fazia parte do conhecimento. Com as tribos árabes unificadas, o islamismo expande-se. Meca é ainda hoje o seu símbolo. Sem acesso às rotas comerciais, a Europa adormece no feudalismo. Entre os séculos 8 e 12, Jerusalém é o centro da inovação, onde se cruzam rotas comerciais, ideias e saberes com o importante comércio dos cheiros. Esses cheiros e esses odores seriam muito dispendiosos. Daí esse comércio ser um comércio que conduziu à criação de grandes cidades, uma delas é Meleia, um importantíssimo entreposto comercial por onde passavam as caravanas que transportavam incenso e mirra em contentores compatíveis com a riqueza que transportavam. Era algo que era equiparado em termos de valor ao próprio ouro. O primeiro círculo, em volta, digamos, do centro nevrálgico da cidade, é, digamos, a sabedoria e o perfume. E depois vai os alimentos, as roupas, vai indo, portanto, em graus até à periferia. Por isso é que ainda hoje é comum oferecerem um ramo de hortelã para a pessoa levar junto do nariz, porque o cheiro das peles é muito pesado. Bagdá é o centro cultural do mundo, onde se ergue a Casa da Sabedoria. A seda dá lugar ao papel e, com o investimento dos califados, tem início o movimento das traduções do Império Islâmico. É exatamente também um importante império do conhecimento. As bibliotecas, os copistas que faziam um enorme esforço em copiar todos aqueles escritos, exatamente para quê? Para ter arsenal científico para combater as doenças, para saber combater as doenças e também para ter condições de saúde pública. Avicenna é o primeiro sábio islâmico. É ele que vai fazer a síntese de todos os conhecimentos existentes no combate à doença, isolando a noção de contágio. O isolamento das cidades, o isolamento das pessoas para prevenir a propagação das doenças,
vem exatamente no Avicena. Portanto, e estamos a falar exatamente num conhecimento árabe-islâmico do século X e XI. A ideia de uma sociedade forte, com saúde, já tinha dado origem a um dos primeiros hospitais em Bagdá, mas a persistência das doenças contagiosas conduziu a uma política de proximidade. Como, por exemplo, eles terem hospitais móveis que tentavam ter com o foco afastado da cidade para exatamente que este foco da doença não entrasse nestes grandes aglomerados onde a propagação seria maior. Esta ideia de isolamento individual e isolamento até das cidades e das vilas é claramente um grande avanço em termos de saúde pública. Avicena antecipa também as neurociências relacionando regiões do cérebro com funções específicas do organismo. Se eu começar a treinar muitas coisas, eu desenvolvo uma área específica para essas coisas. Acontece, por exemplo, com a região do cérebro com que nós lemos. Portanto, eu identifico os fonemas e sou capaz de ligar essa informação do fonema a uma imagem visual, mas a verdade é que nós fazemos esse emparceramento da letra com o fonema. E depois isso forma as palavras. E há uma área específica que começa a fazer isso, uma área muito pequenina, que se desenvolve na idade escolar e que não aparece nos analfabetos. Neste caso, a Europa do Ocidente está, de alguma forma, empobrecida neste aspecto. O Al-Andalus está numa dinâmica crescente e, portanto, a ganhar um ascendente científico que, em alguns casos, inclusivamente fez com que médicos peninsulares fossem depois, mais tarde, para o Oriente. Albucasis é o médico do Al-Andalus. Em Granada, decide com cuidado minucioso e aponta para a necessária precisão de quem pratica a cirurgia. Albucasis é o primeiro grande cirurgião árabe. Além de escrever as cirurgias, dá toda uma informação de se o doente tem ou não condições para ser submetido àquela intervenção cirúrgica e depois faz um acompanhamento. Nós sabemos que na cirurgia não é só o ato cirúrgico, não é? Toda a preparação e depois o acompanhamento é fundamental para o sucesso da cirurgia. A prevenção faz parte do texto sagrado. No Alcorão, a cura para determinadas doenças está no cuidado com o tipo de alimentos e o cheiro ou o olfato também são profetizados. No caso islâmico, há um hadith, portanto um relato do profeta, que diz que há 3 coisas que são boas para a saúde: a gordura, o mel e o perfume. O cheiro era extremamente importante. Daí existirem jardins que tinham cheiros diversos, de citrinos, até ao cheiro de ervas aromáticas e de flores. Num espaço com odores, o jardim faz a ligação entre a terra e o paraíso. O profeta Maomé usa na sua iconografia um turbante verde e no Alcorão diz que o Éden é verde, o paraíso é verde e, portanto, ainda hoje o verde é a cor do Islão. Há também água nos jardins islâmicos ou em pequenos canaletos, ouve-se o barulho da água, que é pura, que é importante para a vida, e a purificação é algo que ainda hoje ocorre no mundo oriental. Em todo o mundo, a água é, ainda hoje, fonte de purificação. Nas termas romanas, os banhos já eram uma forma de higiene, um local de encontro social. Com a civilização árabo-islâmica, sai reforçado o uso do banho como medida de saúde pública. Há os complexos de banhos, ou o hammam, onde as pessoas iam para se lavar. E aí o hammam funcionava também como um local para sociabilizarem. E o que é muito curioso é a separação entre os homens e as mulheres. As mulheres vão num dia, os homens no outro, está tudo bem regulamentado. Portanto, essa higiene é fundamental para
os indivíduos se precaverem de determinadas doenças. No caso aqui, por exemplo, de Lisboa, temos o caso da Alfama, não é? Que é a Al-Hamma, portanto, fontes termais de água quente que já eram utilizadas pelos romanos e continuaram a ser utilizadas pelos muçulmanos. Não sabemos se utilizado exatamente sempre como banhos ou se a ingestão da água sulfúrica pudesse eventualmente funcionar também do ponto de vista médico, terapêutico, não é? A água tem uma importância capital nos jardins e não sabemos bem porquê. Nós sabemos que o nosso corpo é todo feito de água e, portanto, certamente que entramos em ligação com a água. A origem, e todos nós, quer queiramos, quer não, somos fruto da água. Nascemos da água. Todos nascemos da água. Até do líquido amniótico. E uma parte importante do nosso corpo é a água. Um recurso de água mineral natural vai criar o primeiro grande hospital termal do mundo. Tínhamos as Asclepíades, esses centros de recuperação, onde as pessoas se deslocavam para tratar as suas doenças. Os benefícios eram atribuídos ou seriam atribuídos à invocação divina, mas também havia muito de termal, havia muito de hábitos de saúde, de higiene, de mudança de postura e de vida. Em Roma, a sorte dos pobres era claramente deixada ao abandono. Nas comunidades cristãs aparecem como inovadoras acerca desse cuidado, dessa atenção. Com o Concílio de Niceia, no início do século IV, 325, que obriga a que as cidades de uma certa dimensão tivessem instituições, os xenodóquios, para receber os estrangeiros, os que lhes são estranhos, os xenon, não é? E há a consciência disso que todos devem ter algum tratamento. Faz parte também de uma moral religiosa. Não é exclusiva da parte cristã, da parte católica, e muitas das religiões há esse lado da saúde. A saúde é um bem que deve ser solidário. Na Península Ibérica, o único hospital do qual ainda há testemunhos arqueológicos é o Maristã de Granada, que foi construído dado uma grande peste que ocorreu. O nosso São João de Deus é inovador no seu tempo em Granada, porque é a primeira vez que concebe a ideia de enfermaria especializada. Abertas as rotas comerciais do Mediterrâneo, as cidades ressurgem, mas a Europa é varrida por mais epidemias. O clero pratica a assistência, mas o poder régio vai intervir. Corria o ano de 1484, a rainha Dona Leonor, mulher do rei Dom João II, ia de Óbidos para Alcobaça, quando viu alguns pobres a tomarem banho numas poças de água que fumegavam e tinham cheiro forte. A rainha estranhou, porque na época não era muito comum tomar banho. Querendo saber por que o faziam, disseram-lhe que eram doentes e que naquelas águas curavam as suas frialdades ou as doenças dos ossos. Em 1485 nasceu o Hospital Termal das Caldas da Rainha. Este ato fundacional foi levado a cabo pela Rainha Dona Leonor numa mudança de paradigma da forma de cuidar, de um cuidar holístico de uma população, principalmente a população mais desfavorecida, mas também um ato político de criar um hospital numa zona fronteira entre o seu território da Casa das Rainhas e os Cotos de Alcobaça. A Capela de Nossa Senhora do Popolo começou a ser construída a partir de 1495.
vai marcar um tempo importante na construção hospitalar. Porquê? Porque ela vai articular-se com o edifício do hospital, tendo ao fundo duas grandes janelas que faziam comunicação com as enfermarias dos entrevados. Nessas enfermarias, os doentes que ali permaneciam ouviam os ofícios divinos. Ajudar o próximo nas suas necessidades espirituais e corporais são obras de misericórdia que levam Dom João II a criar em Lisboa, em 1498, a primeira misericórdia portuguesa. As Santas Casas da Misericórdia têm em Portugal e no mundo lusófono, para não dizer no mundo todo, uma importância essencial, porque são a resposta às necessidades do povo em matéria de proteção social, designadamente na área da saúde, na área da medicina, mas as respostas que têm uma interação entre aquilo que é a ciência da cura física e aquilo que é o equilíbrio espiritual. Mas é Dom João II, o homem realmente é um príncipe perfeito e é justo. O cognome. É ele que tem a noção de que o mundo vai mudar. Quando ele percebe que os descobrimentos, que o começo da expansão portuguesa vai levar a que Lisboa se poderá, ele tem essa noção, se poderá tornar o centro comercial e científico da Europa de então, percebe que é preciso modificar toda a assistência. Dom João II consegue autorização papal para recolher os rendimentos dos 47 espiritais existentes em Lisboa, embora seja Dom Manuel a inaugurar uma das maravilhas da Europa, o Hospital Real de Todos os Santos. Identificado desde o princípio pela sigla OS, quer dizer Omnium Sanctorum, Hospital de Todos os Santos, que havia o Hospital de Santo António, São José, São Francisco, deste santo, todos os santos, então pomos os santos todos numa unidade só. A ostentação da caridade do reino vai chegar ao longo do século XVI a Coimbra, Évora, Braga e Porto. Mas o regimento do Hospital Real começa a olhar para o doente e para o médico. O do Hospital de Todos os Santos é realmente admirável. Eu quase que diria que com o regulamento do Hospital de Todos os Santos até se podia fazer funcionar um hospital, enfim, atual. Em termos de quadro e tudo isso em piedade. Digamos, no conceito está tudo. A obrigatoriedade dos médicos passarem a revista todos os dias aos doentes das enfermarias, acompanhados do boticário, e o médico prescrevia para o boticário. Os cirurgiões, que também acompanhavam o médico na visita, o cirurgião interno que acompanhava o médico na visita, e mais. O Hospital de Todos os Santos tem muito interesse, porque é a primeira escola de cirurgia do país. Com o saber médico em lenta transformação, clínica e medicina começam a conviver. O hospital passa a local de aprendizagem e a cura, através da água mineral natural, passa a ter um prestígio social. No fundo, à volta desta sala, passava-se a beber as águas termais, que seriam passeadas lentamente, com um copinho na mão, neste corredor que levava os aquistas até à entrada do hospital, para que a cura também se fizesse ao ar livre, beneficiando de outros ares. E este é um momento extraordinário também da forma científica com que se vai olhar as águas termais, que entretanto serão analisadas quimicamente pela primeira vez em Portugal. É um novo momento de afirmação científica da cura pelas águas. Temos aqui uma obra de 1791, portanto ainda no século XVIII, as águas minerais. E diz como é que se devem ser utilizadas, mas melhor ainda, são as análises químicas a essas mesmas águas. Um dos maiores terremotos da história arrasa Lisboa. O Hospital Real de Todos os Santos não escapa, muda-se para o Colégio de Santo Antão, o Hospital de São José.
Até ao século XVIII, o personagem ideal do hospital não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está a morrer. A função do hospital é alvo de forte discussão entre a moderna medicina e o moderno desenho dos hospitais. Portugal acompanha a tendência europeia influenciada pelas ideias de Jacques Tenon. Atrás de mim estão os pavilhões do parque, cujo projeto original seria para o Hospital Dom Carlos I. Este hospital não chegou a funcionar, mas nele o espírito de tempos oitocentistas, de um espírito de higienista, de luz, de sol, de arejamento. A resposta tecnológica de um edifício que seria também uma máquina de curar. A tecnologia começa a entrar no hospital, mas não é suficiente para o tornar um local de cura. A Dama da Lâmpada já o tinha constatado na recuperação dos soldados ingleses. A mãe da enfermagem deixa claro: o espaço tem uma função terapêutica onde a luz se torna vital. Section 9 of Notes on Nursing by Florence Nightingale. It is the unqualified result of all my experience with the sick that second only to their need of fresh air is their need of light, and that it is not only light but direct sunlight they want. O sinónimo secular de pobreza e de morte do hospital vai-se desvanecendo para começar a humanizar-se. No fundo, o processo terapêutico, não é? Este processo terapêutico que estamos a falar, é, no fundo, a humanização do espaço, a relação mais próxima do ser humano com o espaço. A perspectiva sobre o hospital está a mudar. Joseph Lister, cirurgião britânico, é o primeiro a usar a desinfecção na cirurgia, mas ainda era preciso confirmar a teoria dos germes para chegar um novo tempo de desinfecção e limpeza a toda a medicina. Num espírito de rigor, os médicos passam a usar batas brancas e o ambiente hospitalar reflete a assépsia como símbolo de confiança e de especialização da medicina. Também neste pensamento vamos caminhar para a especialização dos hospitais, a criação de uma maternidade de Lisboa e um hospital para dar assistência à mulher e às crianças, o Hospital Dona Estefânia, e depois aquilo que vão ser a criação dos hospitais escolares para que tivéssemos as duas dimensões dentro do mesmo edifício, a formação e o ensino médico e a área de experiência e, no fundo, o acompanhar em loco. E este é um mundo que nós vamos ver muito pensamento sustentado neste século XIX, mas que vamos ver construir, de facto, já em pleno século XX. Só no século XX, com a cromoterapia a entrar na cultura hospitalar, o branco, a cor com maior índice de refletividade, começa a ser abandonada. E, portanto, já percebemos, então, em ambientes hospitalares, que é um grande erro utilizar uma superfície que nos está a dar essa sensação de frio e de falta de vida, quando nós, mais uma vez, falando da questão do verde, o que queremos é relacionar-nos com a vida, com um novo ciclo, etc. Não é? Como uma linguagem silenciosa, todas e cada uma das cores tem um efeito em nós. Há descrições, inclusivamente, de iluministas, portanto, na Idade Média, que faziam iluminuras com coisas muito, muito pequeninas e tinham uma esmeralda verde ao lado, para de vez em quando descansarem os olhos no verde, para continuarem a trabalhar. Fixe durante 10 segundos esta imagem. Agora pisca os olhos. A mancha que vê é o que uma equipa de cirurgia via quando o branco era a cor usada nas salas de operações. A fadiga visual revelava-se traiçoeira. O branco vai dar lugar ao verde azulado. É demasiadas horas a incidir sobre o campo visual, o vermelho, neste caso do sangue, e o verde, ou esverdeado azulado, permite a anulação, porque é a cor complementar. Mais recentemente, prova-se, por exemplo, em espaços de saúde, o verde é fundamental para reduzir o tempo de recuperação dos doentes. Esse efeito terapêutico que poderíamos ter a partir do espaço, ele era conseguido pela relação direta com a natureza, a nossa relação com o exterior, para termos a ideia do ciclo, o nosso biorritmo. Conceitos que começam a ser incorporados. Luz natural, a presença da natureza e a cor,
são terapêuticas na promoção da saúde e bem-estar, uma forma de entrar no Hospital do Futuro. O hospital deve ser sobretudo uma instituição de serviços especializados. O Hospital do Futuro é o hospital em que se dá muita importância a essas valências ambulatório, em que o doente entra e sai passadas umas horas ou no dia seguinte, e portanto isso é importante. É curioso, o que os doentes me perguntam mais vezes não é quando fico bom, mas sim quando posso ir para casa. Intimista, assim se desenha o Hospital do Futuro, capaz de trazer para o ambiente hospitalar o aconchego de nossa casa. Humanizar o espaço é dar conforto ao doente e o que vemos faz diferença. E atenção que as pessoas que estão em espaços hospitalares são pessoas debilitadas. Portanto, esta questão dos olhos é fundamental, porque é das primeiras coisas que enfraquecem, digamos, em situações patológicas, é de facto a relação dos olhos com o mundo. O Hospital do Futuro sai do quarto, projeta-se para o exterior, com a cor e a natureza a acrescentarem à cura científica a saúde espiritual e a deixar sobressair a sua dimensão emocional. A cor é uma emoção, é uma sensação que nos é transmitida pela luz e que nos é conduzida até ao cérebro, onde nós a identificamos e a comparamos com outras experiências anteriores. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.